Sejam bem-vindos, caros amigos, à nova tertúlia do Museu da Farmácia. Este mês é dedicado a jogos de espiões, mas também à farmácia e à saúde nos campos de refugiados. E, sobretudo, numa zona do globo que muito nos preocupa, que é o Médio Oriente. Novamente tenho três amigos pessoais, três amigos do museu, que amavelmente aceitaram estar aqui a falar connosco, sobre estas temáticas tão importantes na nossa vida. Tenho o João Henriques, meu amigo e especialista na área do Médio Oriente, uma querida amiga, Filipa, doadora também do Museu da Farmácia, uma mulher, uma guerreira da farmácia que passa muito do seu tempo salvando vidas por todo o mundo, e o Nuno também, um grande amigo aqui do museu, uma pessoa especialista, apesar de aposentado, mas não deixa de ser especialista na área dos serviços de informações. Portanto, é este o tema que tem a ver, e convido-os a visitar também aqui o Museu da Farmácia, porque temos uma peça do filme Spy Games, exatamente a caixa de farmácia que Brad Pitt introduz exatamente num campo de refugiados em Beirute. Podem vir cá, não podem tocar, mas talvez seja uma forma de estarem mais perto do Brad Pitt, aqui no Museu da Farmácia. E eu vou começar por ti, Filipa. Filipa, tu passas exatamente muito do teu coração, da tua vida, ajudando os outros por todo o mundo. Sempre que há alguém que precisa de ajuda, tem os teus olhos, o teu conhecimento e o teu coração perto deles. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu proteges os outros, mas quando tu vais para estes desafios, quem é que te protege? Quem protege? Colegas meus e toda uma rede muito grande de gestão de informação entre várias agências internacionais e organizações que, de facto, viajam para os mesmos sítios que eu e cuja responsabilidade é tentar garantir que eu não esteja no sítio errado à hora errada. Se a minha responsabilidade é trazer os medicamentos, tenho colegas meus cuja responsabilidade é a minha segurança. E como é que tu consegues colocar depois toda esta parte da logística e do medicamento junto àquelas pessoas, e sobretudo com aquela tensão, porque mesmo neste filme nós vemos a tensão que existe e a dificuldade que é colocar os medicamentos junto a estas pessoas. Isto são, de facto, é uma máquina logística mundial, nós todos dependemos uns dos outros, temos corredores humanitários muito próprios para introduzir, seja medicamentos, seja material logístico, seja comida. Por exemplo, o Programa Mundial da Fome tem hoje em dia, e são das maiores organizações em termos de logística, seja aviões e helicópteros, tudo isto é negociado, obviamente, entre as partes, no país onde queiramos entrar, e temos não só que respeitar aquilo que eles nos impõem, como tentar também negociar que eles respeitem a nossa entrada e a proteção de civis, pese embora o facto das condições normalmente não serem as melhores. E tudo essa máquina que tu acabas de dizer tem um papel, Portugal tem um papel muito importante, ou tu estás inserida numa organização mais internacional? Sim. Que te ajuda a promover exatamente essa saúde? Sim, de facto. Portugal, nós estamos envolvidos no Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, a própria União Europeia, a DG ECO é bastante conhecida, e também tem uma componente de ajuda humanitária que também tem um papel fundamental na logística humanitária mundial. À parte disso, obviamente, há outras grandes organizações, a Organização das Nações Unidas, sem dúvida. Eu, pessoalmente, trabalho com a Médicos Sem Fronteiras, que, tendo nós a nossa própria logística, dependemos uns dos outros para conseguir que tudo isto funcione. Portanto, Portugal, obviamente, também participa, de maneira, neste caso, financeira, mas que depois será efetivada numa rede logística operacionável pela União Europeia, pelas Nações Unidas e por uma série de atores no mundo todo. E quando é que tu sentiste que tinhas que vestir essa capa de super-homem, ou neste caso de super-mulher, e largares um pouco a comodidade do lar e ires para esses ambientes? Eu tenho uma grande influência em casa, né? Eu tive
diplomatas na família e, de facto, o meu avô, não sendo diplomata, era médico, obstetra, e trabalhou em muitos países africanos. Chegou a ser bolseiro da OMS, nos primórdios da OMS, e, portanto, eu de pequena que vivo com histórias da África e de partos feitos no meio das tribos, e portanto, é muito comum em minha casa discutir-se política, história, e, portanto, eu desde pequena que tenho esta exposição. E, de facto, à medida que fui crescendo e interessando mais pela área da saúde, e depois, quando entrei em farmácia, ponderei e comecei a perceber que podia, eventualmente, conjugar todas, e daí depois ter construído a minha carreira nesse sentido. Sim, senhor. Muito obrigado. João, a Filipa passa muito tempo exatamente nestes conflitos, mas há um conflito que acaba por estar praticamente, infelizmente, todos os dias nas nossas vidas pelos mídia, que é os conflitos Médio Oriente. Sendo uma pessoa especialista no Médio Oriente, porquê que não há paz? Sendo aquele território, o território praticamente dos 3 livros, 3 religiões, e não é? Achas que isto será sempre um conflito, sempre eterno, não há esperança para a paz? Obrigado, João, pelo convite. Bom dia também aos companheiros de painel nesta tertúlia e também por me teres recebido neste espaço fantástico, acolhedor, que já tive a oportunidade de fazer uma pequena incursão no espaço. Bom, o conflito do Médio Oriente não tem fim à vista. É um comentário pessimista, mas eu lembro-me e toda a minha intervenção vai ser pautada pelo pessimismo, e sou obrigado a recorrer a Mário Benedetti, que era um autor, um escritor uruguaio, que dizia, esta frase tem-me acompanhado sempre, que um pessimista é um otimista mal informado, dizia ele. O conflito do Médio Oriente tem raízes bem longínquas no tempo. Desde logo, a partir de Abraão, estamos a falar de quase 2 milénios antes de Cristo, portanto, até agora são 4 milénios. E a comunidade académica divide-se entre causas, fundamentando isto como uma questão religiosa, os conflitos como uma questão religiosa, e outros como uma questão existencial. No caso de Israel, do povo israelita, eu diria que é mesmo uma questão existencial. E não é tanto por motivos de natureza religiosa. De facto, disseste bem, são as 3 religiões abraâmicas, e ao longo dos tempos, embora no caso do Islão seja mais recente, já que o Islão surge a partir de 610, no século VII, mas todos estes credos têm andado numa permanente luta, até aos nossos dias, e vai continuar por aí afora. Porque a paz no Médio Oriente, quando se fala, é utópica quando nós falamos, quando há quem advogue que deve ser levado por diante aquele desejo da criação de 2 Estados vizinhos. Aqueles Estados vizinhos, estamos a falar propriamente da Cisjordânia, da faixa de Gaza, portanto, a Palestina em geral, e do outro lado o povo judeu e o Estado de Israel, não vão nunca entender-se, apesar de terem a mesma raiz, a raiz semita, que é atualmente utilizado, sobretudo pela comunicação social, e a partir daí o público em geral acaba por absorver esse sentimento. Nós falamos em antissemitismo como sendo anti-israelita ou anti-judeu. Ora, nós temos que saber que a raiz cultural, a raiz territorial é comum não só ao povo judeu, como também
ao povo árabe, aos diversos povos árabes. A questão dos dois Estados não vai ser, quanto a mim, naturalmente, e eu junto a minha voz à voz de outros analistas, não vai ser a solução. Não vai ser a solução porque eles vão sempre guerrear-se entre si, vão guerrear-se. Então, qual era a solução? Outra solução seria um Estado federal que fosse devidamente controlado pelas instâncias, pela comunidade internacional, que disporia de elementos no terreno para que a paz fosse alcançada em permanência, mas isto cria sempre uma sensação de insegurança, venha ela do lado da Palestina, dos árabes, venha ela do lado de Israel. Portanto, a pergunta tem uma resposta. Quando é que isto acaba? Não vai acabar. Não vai acabar, vai se perpetuar e as diferentes soluções, algumas delas naturalmente genuínas, pautadas pela boa vontade, mas são utópicas. E então alguém perguntará, então o melhor é separar estes povos. E ultimamente, com a administração de Trump, já se fala em deslocar o povo da Palestina para os vizinhos mais próximos, para a Jordânia ou para o Egito. Agora surge já outra ideia para o sul do Sudão, ali para a zona do Corno da África, para a Somália, mais exatamente. Isto não vai resolver, até porque é estar a desenraizar as pessoas. A Palestina tem tem 5,4 milhões de habitantes e não se desloca com essa facilidade toda. Olha, Filipe, eu ainda tinha alguma esperança de dizer que não ias ter trabalho. Desafio, mas infelizmente pelos vistos. Nós dizemos muito... Muito obrigada. Nós dizemos muito, de facto, que é um pouco... não é contraproducente, está-me a faltar a palavra, mas num mundo ideal eu não teria trabalho. Mas, de facto, não vivemos nem num mundo ideal, nem eu vejo um decréscimo de trabalho nos próximos anos. De facto, está tudo assim um bocadinho dantesco. Eu agora vou perguntar ao Nuno. Nuno, como é que um serviço de informações pode ser importante não só para um país, mas se pode também ser importante na ajuda quando estas pessoas, como a Filipa, precisa de estar nesta relação tão intensa, porque até neste filme há esta relação que é entre uma das personagens, que é uma pessoa que quer ajudar os outros, e depois tem ali uns rapazes que são da CIA, nessa ligação. Os serviços de informação são importantes para o Estado Democrático, podem ser importantes também para estas pessoas que querem salvar o mundo? Antes de mais, João, muito obrigado pelo convite. Eu não gosto muito de falar em público, como tu sabes, não aceitei logo à primeira o convite, mas acho que os serviços de informações, a sua atividade tem que ser desmistificada. E, portanto, acho que o ideal é nós podermos abrir um bocadinho à sociedade, no que pudermos. Os serviços têm vindo, os serviços portugueses, e tudo o que eu falar é de serviços de Estados democráticos. Não estou a falar de outro tipo de serviços, de atividade de serviços noutros Estados. Os serviços têm procurado criar, nos últimos anos, uma cultura de informações, têm-se aberto à sociedade civil, têm criado uma série de cursos, parcerias com as universidades, parcerias com empresas. E com os museus? Com os museus, aliás, posso revelar aqui que o Serviço de Informações de Segurança recebeu um prémio da APOM. Exatamente. Devido à sua relação com a associação.
Portanto, a minha vinda aqui é mais para essa desmistificação e para... São serviços... É um serviço público, todas as pessoas são funcionárias públicas, têm as suas limitações, nomeadamente, posso dizer que os funcionários do serviço têm disponibilidade total, sempre. Têm limitações ao nível da sua área de residência, têm limitações mesmo após a saída dos serviços, têm o dever de sigilo depois da saída dos serviços, e têm os serviços em si, embora muitas pessoas não pensem nisso, pensam que os serviços andam em roda livre, os serviços são controlados, os serviços são fiscalizados. Posso dizer que os serviços de informações são fiscalizados por parte da Procuradoria da República, que nomeia o Conselho de Fiscalização de Dados, por cada serviço. Eu depois posso explicar como é que estão organizadas as informações em Portugal. Cada serviço tem um centro de dados e também controlados pela Assembleia da República, pelo Conselho de Fiscalização do Serviço do Sistema de Informações da República Portuguesa, que nomeia elege 3 deputados que fazem parte desse Conselho. Em termos portugueses, tudo isto e o que se passa com a Filipa requer uma interação entre os serviços e entre as forças de segurança, que é importante. Não há ninguém atualmente no mundo que consiga agir sozinho. Claro que isto tudo também implica cooperação internacional. E isso é fundamental nos dias de hoje, quer ao nível do que estávamos aqui, quando se fala muito do Médio Oriente, Palestina, fala-se muito em terrorismo. Não se faz nada atualmente sem grande cooperação internacional. E esta cooperação pode ser feita, e é feita, ao nível multilateral, fora de diversos âmbitos, de diversos serviços, entre diversos serviços nas várias partes do mundo, no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, por exemplo, são fora que se desenvolvem aí, onde se trocam conhecimentos, informações, estratégias. E ao nível bilateral, com os serviços entre si, através de reuniões, de troca de informações, reuniões de peritos, reuniões de dirigentes, portanto, todo esse nível. Portanto, quando a Filipa ou os colegas da Filipa avançam para o terreno, houve alguém antes que preparou e que sabe onde eles podem ir, quando podem, onde podem, para desenvolver a sua ação. Claro que isto depois exige no terreno, e a Filipa de certeza que nota isso, que há alguém que está a protegê-la fisicamente. Mas mesmo esses que estão a proteger fisicamente tiveram que ter uma avaliação, que é o que nós chamamos de avaliação de ameaça, que impende sobre a Filipa e sobre a situação em si. E Filipa, para além desta questão, vocês também têm os vossos serviços de informação para garantir não só que a operação de entrada de medicamentos e de apoio sanitário, vocês acabam por também ter essa... Sim, efetivamente. No nosso caso, só aqui uma pequena à parte, nós não temos proteção armada, por exemplo. Médicos Sem Fronteiras, nós não podemos ter, nós somos neutros, portanto, só uma parte, apesar de eu aqui estar como Filipa, a título pessoal, não estou pela minha organização, mas de facto
nós e algumas outras organizações não temos proteção armada. Não quer dizer que eu já não tenha estado em situações onde, de repente, todos temos que estar sob segurança armada, porque, de facto, a situação torna-se muito instável. Desculpe, João, a pergunta... Isso é uma situação, é uma Exato. situação frequente nesse desafio. É porque às vezes as pessoas podem pensar que isto é quase como ir para um ambiente, uma vez que aquela zona está protegida, são zonas fechadas, portanto ali não pode não acontecer nada. Mas não é bem assim. Não, nós temos de facto estratégias de mitigação de risco elevadíssimas, não é? Lá está. Eu se não posso ir àquele hospital, eu não vou àquele hospital, nem sequer ponho em causa. Porque eu tenho que respeitar quem está responsável pela minha segurança, que se me diz eu não posso ir ali, não tenho que questionar o porquê. Muitas das vezes também nem quero saber o porquê, é preferível, não é? Uma pessoa tem que também saber compartimentalizar um bocadinho as coisas, mas é de facto, há toda uma rede de informação e todo este setor humanitário hoje em dia rege-se por aquilo que nós chamamos clusters, não é? Portanto, num determinado país, seja Palestina, seja o Sudão do Sul, República Democrática do Congo, não só as autoridades governamentais, como depois as outras agências todas, nós dividimos em clusters, seja o cluster da saúde, o cluster da segurança, o cluster dos humanitarian affairs, portanto... Sim. Muito obrigada, assuntos humanitários. Eu peço desculpa, às vezes tenho assim os bloqueios porque eu não trabalho em português. E, portanto, estas reuniões são, de facto, situações semanais, dependendo do estado de conflito, às vezes diárias, em que é partilhada informação. Eu nunca conheci um espião, eu vou ser franca. Mas eu acho que já conheci. Mas é bom sinal não ter conhecido. Eu acho que... Se calhar já esteve com ele e não sabia. Exatamente. Eu acho que sim. Agora, é muito interessante, é de facto... Eu acho que sim, que todos os serviços de informação mundiais estão nos sítios onde eu estou. Eu tenho a certeza absoluta. Eu não sei onde é que eles estão. Eu ambiciono um dia poder dizer, tenho quase a certeza que esta pessoa é um espião. Mas de facto, eu tenho que agradecer porque é desta informação e desta partilha de informação que não só eu, como trabalhadora humanitária, como a própria população civil, de facto está salvaguardada. Sem isto, não há como. Não há como, de facto. É engraçado o que estavas a dizer, porque uma das situações do filme é exatamente isso. É essa relação que ela é uma trabalhadora humanitária, que tem o direito, mas ele não é. Ele é um espião e depois acaba de haver essa relação. Eu agora vou passar aqui ao João, que é o seguinte. Uma das minhas valências é eu estudar as cruzadas e a Reconquista e o estudo pelo lado da saúde. Portanto, é o impacto que a saúde teve em termos da relação da Reconquista ou das cruzadas. Há uma coisa que eu sempre, que é interessante neste estudo, que é nós, cristãos, sempre aceitarmos o lado islâmico da saúde, sempre olharmos eles como grandes farmacêuticos, sobretudo como grandes farmacêuticos. E, à medida que a Reconquista ia acontecendo, eles ficavam cá. Como é que tu sentes esta relação atualmente entre Portugal com o mundo islâmico? É uma relação fraterna, compreensiva, que entende a sua cultura, ou nós estamos afastados desta cultura islâmica que não deixa de ser também a nossa, pela presença? Portugal não é, na verdade, um bom exemplo de mau relacionamento com o universo islâmico. Portugal tem atualmente, aqui em Lisboa, 25 representações diplomáticas do mundo islâmico, 3 de embaixadores não residentes, é o Chad, por exemplo, é o Bahrein também, portanto estamos a falar de um universo aceitável. Em todo o mundo ultrapassa a meia centena de Estados muçulmanos. Em todo o mundo.
Portugal tem, até por razões históricas, antes mesmo da época dos descobrimentos, tem tido, ao longo do tempo, uma excelente relação com a generalidade dos Estados muçulmanos. Mais com uns, menos com outros, alguns até por razões de proximidade, outros porque Portugal passou por lá, os seus representantes passaram por lá. Portanto, Portugal pode sofrer de um mal que começa, por exemplo, que começou, ou que o sinal mais evidente vem dos Estados Unidos. O problema que os Estados Unidos tiveram no Afeganistão resulta exatamente isso. Foi a guerra mais longa, a intervenção mais longa dos Estados Unidos. Isto a partir de W. Bush, o Bush filho, na sua chamada guerra ao terror, que a partir dos atentados de Nova Iorque decretou a guerra ao terrorismo e foi atrás do grande, não é um mentor, mas de um grande patrocinador, que foi Osama Bin Laden. Osama Bin Laden morreu só em 2011, portanto levaram 10 anos para o localizar. Lá está o trabalho dos serviços de informações, serviços de inteligência, aí foi determinante, porque eu não me estou a desviar do tema, só estou a contextualizar, porque Bin Laden estava numa moradia, mesmo perto de um quartel das forças do Paquistão, exatamente. E a partilha de informações foi decisiva. Depois pode especular se o governo paquistanês sabia, se Islamabad sabia ou não sabia, isso é outra história. Mas os problemas que os Estados Unidos enfrentaram foi exatamente por um alheamento, um afastamento da realidade cultural dos povos muçulmanos. O povo muçulmano, portanto, estou a falar de 2 bilhões em números redondos, que constitui a UMA, que é a comunidade muçulmana a nível mundial, tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de se comportar que se afasta dos padrões ocidentais. Não estou aqui a apresentar um juízo de valores que sejam melhores ou que sejam piores, não, mas são diferentes. Os Estados Unidos ainda não entenderam isso, por isso é que eles tiveram o problema que tiveram no Afeganistão e também entre 55 e 75 no Vietnã. Tiveram esse problema também. Portanto, aqui o que eu penso é que Portugal não é um obstáculo aos países, ao relacionamento da comunidade internacional com os países muçulmanos. Agora, uma coisa é exigida a todos os povos não muçulmanos, é que também entendam, e eu não estou a dizer que eles volto a dizer, não estou a dizer que são eles que têm razão ou que o ponto de vista deles é o mais adequado. Agora temos que entender, e antes de empreendermos uma guerra ou uma intervenção nos países muçulmanos, há que conhecer bem. E nesse sentido, também os serviços de inteligência são fundamentais, porque no terreno poderão ser os Estados Unidos têm esse problema resolvido, deveriam ter esse problema resolvido, porque têm uma das instituições mais importantes no plano da comunidade de inteligência norte-americana, portanto, que é a CIA. No caso de Israel, tem 2 serviços, um interno, que é o Shin Bet, e tem o externo, que é a Mossad, embora os serviços internos e externos se misturem, e no caso, por exemplo, da Rússia, o FSB, que é a componente interna, já atua no estrangeiro, até para promover assassinatos, e o SVR, que é o externo, continua a trabalhar no externo. Para além ainda do GRU, que é o Serviço de Inteligência Militar. Mesmo assim, o que é que aconteceu com o 7 de outubro?
isto leva-nos para outra teoria da conspiração. O 7 de outubro vêm as diferentes interpretações porque é que aconteceram. E aqui o que é voz corrente é de que houve um descompromisso por parte dos serviços do Shin Bet e da Mossad. Eu, pessoalmente, desde o primeiro dia, digo que aquilo foi... Estamos a falar da Mossad, que é o serviço de inteligência, talvez até melhor do que a CIA, mais bem preparado que a CIA, com uma grande capacidade de intervenção em todo o território, em todo o mundo. Como é que foi possível que no dia 7 de outubro aqueles milhares de terroristas, de membros do Hamas entrassem em território sem qualquer tipo de resistência por parte? Portanto, a questão que colocaste foi: entendemos, há entendimento entre as partes? Não há desconhecimento. Portugal não é uma grande referência, acabo como comecei, até porque a intervenção de Portugal está longe de atingir os padrões que atingem, por exemplo, estes países aos quais fiz referência. Portanto, estou a falar dos Estados Unidos e estou a falar também do Estado de Israel. Filipe, o João falou aqui num ponto que foi a questão do Osama Bin Laden. E eu recordo-me que chegaram até ele até por causa de saúde. Foi através, salvo erro, de uma vacina, era qualquer coisa. Tu hoje, quando tu vais para estes desafios constantes, tu sentes por vezes que as pessoas estão desconfiadas, podem ficar desconfiadas que aquilo são mesmo medicamentos para lhe salvar a vida e não são localizadores. De facto, eu penso, uma das nossas tarefas também, enquanto organizações internacionais, é capacitar determinadas populações com conhecimento já mais científico. Por exemplo, um dos países onde eu pessoalmente tive mais dificuldade em manter determinados tratamentos, República Democrática do Congo, porque de facto tem ainda uma vertente muito, muito alta de curandeiros tradicionais, por exemplo, não é? E de facto são países onde a ruralidade é tão alta e a taxa de escolaridade é tão baixa que de facto um inalador, não é? Portanto, um ventilã é uma coisa do diabo. Portanto, é muito complicado, às vezes, até conseguirmos a autorização das famílias para conseguirmos tratar um miúdo com um ataque de asma. Por outro lado, é interessante que em países onde a taxa de escolaridade é mais alta, por exemplo, o Sudão, que é logo ali ao lado, Sudão do Norte, já é... Eu lembro-me, eu estive no Sudão em 2021, conseguir que os meus colegas com estudos superiores se vacinassem contra a Covid, teve uma resistência pela qual eu não esperava, por exemplo. E, portanto, há de facto, eu acho que há uma série de crenças também e barreiras culturais nos vários países, que seja por acharem que uma vacina tem um determinado microchip ou porque um ventilã é obra do diabo, que de facto nós também temos que estar preparados para saber ultrapassar. E isso nós tentamos fazê-lo com partilha de informação, tentando chegar às comunidades, não só nos nossos hospitais e clínicas, mas entrando abertamente nas várias comunidades, se a segurança o permitir. Mas, de facto, há bastantes barreiras. Quando tu falaste de colegas, estavas a falar de colegas, entre aspas, ocidentais ou colegas locais? Ambos. Ambos. Nós não conseguimos fazer nada sem ter colegas meus locais. É impossível. Não é? Portanto, são eles que sabem falar as línguas, são eles que conhecem as comunidades, muitos deles são enfermeiros, técnicos de farmácia, como nós. E, portanto, aqui a diferença, porque é que eu vou para estes países? Nós trabalhamos maioritariamente em emergência médica. Okay? Portanto, aqui a minha especialidade, eu não entro para fazer algo que eles não consigam. Eu, pura e simplesmente, estou mais preparada para o fazer de maneira mais eficiente em menor espaço de tempo.
Quem lá fica depois são, de facto, os meus colegas nacionais. Nós o que fazemos é um pouco a capacitação de urgência e depois o próprio país vai sabendo gerir as suas próprias emergências médicas e o seu Sistema Nacional de Saúde. E eu ia passar agora ao Nuno. Nós estamos aqui a falar num aspecto que, apesar de alguma tecnologia que exista, e aqui tens o caso até da Filipa, ela fala eu e os meus colegas, ou seja, o lado humano é essencial para que estes objetivos sejam realmente conseguidos. No sistema, nesta área das informações, o lado humano continua a ser muito forte porque estas novas tecnologias conseguem dispensar as informações mais corretas. Não sei se estou a entrar por algum lado, mas é perceber se o lado humano ainda hoje é um elemento importante. É uma questão interessante, porque nós estamos sempre com a questão da tecnologia, e nós, um país pequeno e, entre aspas, pobre, ao nível, não tanto da tecnologia, que nós já vamos tendo tecnologia até bastante procurada por alguns países e empresas estrangeiras dedicadas a outro tipo de questões, nomeadamente às armas de destruição maciça e tudo isso. Portanto, eu digo pobre porque não temos tantos meios ao nível, por exemplo, dos serviços, como a maior parte, ou os grandes serviços, têm. Mas quer se queira, quer não, por muito, mesmo os serviços que têm todas essas capacidades tecnológicas, não há nada melhor do que um MINT, do que a Human Intelligence. É o fundamental. João, podes ter os satélites todos, mas tu tens que ter a pessoa que tem acesso ao sítio. E para isso tens que recrutar. Como? Não interessa. Há diversas formas, depende do que é. Começas por fazer o talent spotting, depois fazes uma aproximação e depois avanças para o recrutamento. E a partir daí... Que é o que conta um bocadinho a história. É o que conta a história, por isso... Exatamente. Mas isto é o normal. Aliás, há uma questão... Quando eu disse que os serviços estavam a abrir à sociedade, os serviços têm um site. Se alguém quiser ver, pode ir através do www.circo.pt, e depois aí estão os outros dois serviços, em que, de uma forma animada, demonstra a aproximação e o recrutamento de um indivíduo sem saber que está a ser recrutado. Essa parte está muito engraçada. Portanto, eu continuo a dizer, sem o MINT, nada. E posso dizer que se nós, serviços de informações portugueses, sem o MINT, não fazíamos nada. Porque nós estamos cortados de uma série de possibilidades que os outros serviços têm e que nós não temos pela lei. E nós temos que atuar sempre de acordo com a lei. Embora as pessoas pensem que vale tudo, não vale tudo. Há a lei, como eu disse, temos sistemas, conselhos que nos controlam, que podem aparecer no serviço ou nos serviços a qualquer momento, ver o que quiserem. Há um bocadinho essa questão que cada português tem uma ficha nos serviços. Toda a gente diz, não sei, está fechado, está aqui. Por favor, não vamos pensar nisso, porque é impossível e é proibido. Outra questão interessante que convém saber é que os serviços estão cortados não podem fazer prisões, não podem fazer detenções, não podem elaborar processos de crime.
Portanto, tudo isso não é permitido aos serviços. Os serviços fazem relatórios de informações para auxiliar o decisor político. E esses relatórios de informações têm a ver com a segurança interna, com a segurança externa, com a independência nacional e com a manutenção da integridade nacional. Os serviços estão organizados em duas vertentes, uma interna e uma externa, que têm por cima um secretário-geral, que depende diretamente do Primeiro-Ministro, e um dos serviços, o Serviço de Informações, está virado para a parte interna. A sua função e é o que atua em Portugal, está virado para a detecção, a avaliação de atos de terrorismo, de espionagem e outros atos que possam de sabotagem e outros atos que possam pôr em causa o Estado de Direito democrático. Podemos falar em extremismos, podemos falar em proliferação, podemos falar numa série em tráfico de droga, em tráfico de armas, em tráfico humano. Portanto, podemos falar nisso tudo. O Serviço de Informações de Segurança está virado para essa parte. O Serviço de Informações Estratégicas de Defesa está virado para a parte de fora, para a parte da independência nacional e para a defesa dos interesses portugueses no estrangeiro, que depois se refletem também cá, e dos próprios portugueses que estão no estrangeiro. Eu não me lembro a pergunta, se respondi à tua pergunta, sim, se não respondi. Não, sim, com certeza. E agora ia passar aqui ao João. João, a minha outra questão é o seguinte: nós somos inundados de informações neste momento e agora, para além das informações, temos a inteligência artificial. Isto, para um analista político como tu, é complicado. Como é que tu tens tempo e preparas para fazer a análise política quando de repente és convidado não só para ir ao Museu da Farmácia, mas para ir à CNN, à RTP? Como é que vocês conseguem, enquanto analistas políticos, conseguem depois reter essa informação que vocês possam considerar que é mais verdadeira? Vocês têm que estar sempre num sistema de informações contínuo. Permanente, exatamente. Permanente mesmo. E 24/24, embora tenhamos tempo para dormir, às vezes, né? Nem sempre será muito, mas é. Um analista, um investigador, tem de ter ainda mais valias do que o próprio jornalista, a menos que estejamos a falar de jornalismo de investigação, aí é outra coisa. Tem que haver uma permanente, sublinho, permanente atualização. E temos que ter um cuidado, embora cada analista, cada investigador tenha as suas preferências de natureza ideológica, quando está a comentar, deve abster-se disso, naturalmente. Tem que haver sempre, não é alguma, equidistância. E tem que friamente analisar os factos e fazer prospectiva também, como está há bocado a pergunta que fazias. Como é que vai ser o futuro? É uma pergunta relacionada com a perspectiva. O futuro das relações entre os Estados que estão ali naquela região do Médio Oriente. Nós temos que, os analistas têm que fazer uma coisa que tem que ter um cuidado que é muito utilizado pelo juiz, que é utilizado pelo juiz ou por um advogado, que é a leitura do contraditório. Então, eu posso falar do meu caso, eu tenho que aceder a informações que vêm desde o Ocidente e que vão até ao Extremo Oriente, portanto, dão a volta ao mundo.
E tem que saber, no caso quando estamos a estudar ou a analisar a questão do Médio Oriente, não é olhar só para a Al Jazeera, não é olhar só para a comunicação social que está mais afeta à dialética palestiniana, mas temos também que ir à procura de jornais locais, entre aspas. Estou a falar do Time of Israel, do Jerusalem Post, etc. Portanto, que alguns deles até estão contra o governo de Tel Aviv, não alinham na retórica e na governação do atual governo israelita. Mas isso acontece em todo lado. Portanto, nós somos inundados com informação. Muita dessa informação é repetitiva. Por dia, em 3 dias, porque eu tenho, no meu caso, eu vou falar da minha experiência, a minha semana de recolha de informações começa à segunda-feira e acaba no domingo. Eu, em 3 dias, juntei 1.200 páginas de informação. Muita dessa informação, volto a dizer, é repetitiva. E aquilo que o New York Times diz é também dito pela BBC. A Fox News já não é tanto assim, porque é um bocado enviesada, portanto é situacionista, está pelo lado republicano. Tudo isto tem que ser analisado para que a informação seja fidedigna, porque senão cometemos o pecado, e isso é proibido para um analista, para um investigador, o pecado que muitos órgãos de comunicação social cometem. Mas por uma razão eles cometem, porque estão empardados, têm uma almofada. Por exemplo, grande parte da comunicação norte-americana, os grandes tubarões da comunicação norte-americana são israelitas. Em Israel vivem de uma comunidade que não chega aos 15 milhões, estou a falar de 15 milhões de israelitas, quase 8 milhões vivem no Estado de Israel, no território israelita, 6 milhões, à volta de 6 milhões nos Estados Unidos, e depois há uma parte distribuída por outras zonas outras zonas geográficas. Estou a falar da Federação da Rússia, estou a falar, por exemplo, de Marrocos, que tem desde a Segunda Guerra, desde o período do Holocausto, tem uma comunidade importante, alguns até ligados à própria coroa marroquina. Portanto, aquilo que é importante, aquilo que eu desejaria é que essa informação, portanto, à qual acabei de fazer referência, que é dominada pelos grandes senhores da comunicação social israelitas, naturalmente que eles vão, mesmo tendo algumas reticências e algumas hesitações relativamente ao trabalho do atual Primeiro-Ministro Netanyahu e do governo, também marcado por alguma retórica ultra-ortodoxa, agora menos, mas seja como for, a retórica é aquela que é favorável às teses israelitas e muitas à tese sionista. Agora estou a falar de sionista, não estou a falar de semitismo, mas de sionismo. E isto já é outra história. Isto já tem a ver com o nacionalismo, tem a ver com a ideia longínqua da terra prometida, mas isso leva-nos para outro tipo de conversa, para a qual eu estou à vontade também para falar disso. Sim, senhor. Então, eu agora ia passar aqui à Filipa, para as pessoas também perceberem, porque quantos países é que tu já passaste e todos esses países por onde tu passaste, tu também foste preparando para entender e para enquadrar-te e perceberes quais são as tuas linhas de atuação? Mas quantos países é que por onde tu já passaste? Bom, enumerando: República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Sudão do Norte, Darfur, Moçambique, Angola, Ucrânia,
E são estes. Voltei foi mais do que uma vez a alguns. Exatamente. Portanto, Seres portuguesa nos países de expressão portuguesa facilitou ou foi... Imenso, Ou foi mais complicado? não, de todo, de todo. Eu gostei muito dos meses que passei em Moçambique e em Angola. Em Moçambique eu estive em Cabo Delgado. A situação é dos conflitos talvez mais bárbaros visualmente onde eu tenha estado. Por outro lado, foi talvez dos sítios onde mais gostei de estar, talvez pela proximidade de idioma, não é? Fez-me sentir um bocadinho mais próxima. Não que me sinta menos próxima das outras pessoas, mas é inevitável que culturalmente, por exemplo, eu ter estado num país árabe como o Sudão do Norte, eu tinha que estar toda tapada, obviamente que não estive tão cómoda nem tão confortável como estive em Moçambique a falar a minha língua, com muitos pontos culturais em comum connosco. Isso sem dúvida. Ser mulher pode ser também um obstáculo na Gigante, gigante. Ser mulher e branca. Nos países por onde eu tenho andado, sim. De facto. Não é fácil. Mas mesmo em relação quando tu tens que lidar com outras senhoras desses países, também sentes Não tanto. Não. É inevitável que este setor, como muitos dos setores industriais hoje em dia no mundo, quanto mais alta é a posição, mais percentagem há de homens em cargos elevados, não é? Relativamente a mulheres. Eu, de facto, ao longo dos anos fui subindo, tendo mais responsabilidade e tive que lidar com países muçulmanos onde eu, mulher branca, era chefe de muito homem muçulmano. Correu bem, mas não foi fácil. E isso também demonstra o quão importante é. Eu, quando vou para estes países, não posso ter a arrogância de pensar que não estudar a cultura nem o país para onde vou, que não me vai facilitar a vida. Sem dúvida. Eu não posso ir para nenhum país sem saber quais os pontos que me permitirão, até mais do que a informação, criar uma ponte relacional com aquelas pessoas de maneira a que possam confiar em mim e eu também possa confiar nelas. Não é? Porque até a minha própria segurança está dependente disto. E a verdade é que eu também tenho que saber como me comportar em determinados países, se concordo ou não com algumas coisas, nem posso pôr aqui em questão, tenho é que saber como é que as vou adaptar a mim sem, ainda assim, perder de vista que, de facto, sou mulher e gosto muito de o ser e que para mim a igualdade de direitos é um princípio, não nada menos que isso. Um bocadinho isto, sim. Nuno, queria-te fazer agora esta pergunta que é um grande desafio de todos nós, que eu julgo que também será depois para os serviços de informação. Eu assustei-me quando vi o último filme do Indiana Jones, porque eu estava a ver uma personagem que já tinha o Harrison Ford há muitos e muitos anos, que eu não vou dizer a idade, mas ele no filme aparecia exatamente como tinha 30 anos quando ele apareceu esta nova realidade da inteligência artificial, quer seja pela imagem, quer seja pela voz, é um desafio acrescido para a validação dessa informação que é tão necessária. Bem, a questão da inteligência artificial, eu também já sou quase da idade do Harrison Ford, um bocadinho longe, mas já estou nessa fase. Portanto, não é muito a minha área. Mas, pelo conhecimento que tenho, é lógico que vai trazer uma série de problemas. Quer em questões de pesquisa, quer em questões de nossa própria defesa. E por isto, muitas vezes, os serviços, e aliás, nós temos um serviço, nós chamamos, são serviços de informações, mas temos um serviço de contra-informação e um serviço de
Informação. O Serviço de Contra-Informações é o SIS, Serviço de Informações de Segurança, que tenta prevenir e antecipar e evitar que as situações ocorram. Ou seja, no caso dos espiões, que é o mais simples, tenta evitar que os espiões consigam levar a bom porto as suas atividades, aquilo que pretendem. Toda essa parte da inteligência artificial vem levantar uma série de questões e temos que nos adaptar a elas. E aí vamos cair noutro ponto também temos a parte da questão tecnológica, que é muito importante. Começa a entrar também por esse ponto. Mas, continuo a dizer, sem pessoas nada se faz. Neste caso, até que acabou de falar, para chegar aos sítios, saber como se deve comportar, tudo isso, toda essa matéria devia ser avaliada e transmitida por um próprio Serviço de Informações que também faz essa parte. Não é só partes de segurança. É uma segurança, no fundo isto é uma segurança para os elementos que se vão deslocar para esses locais, devem ser alertados para todos os comportamentos que são aceitos e principalmente aqueles que não são aceitos de maneira nenhuma. E saber a cultura, indicarem dados culturais das populações para saber o seu comportamento, como é que se devem dirigir, como devem falar, com quem devem falar primeiro. Todas estas situações devem fazer parte da avaliação. Os serviços de informações não atuam só em termos de evitar atentados, de apanhar espiões. Não. A avaliação é global e faz parte da segurança das pessoas que para lá se deslocam, todo esse tipo de comportamentos. Eu há bocado falei na troca de informações e falei só na parte internacional. E eu queria chamar também a atenção que, ao nível interno, é importantíssima a troca de informações com as outras forças e serviços de segurança e chamar a atenção que ela tem evoluído muito ao longo dos tempos, porque o Serviço de Informações foi criado, os serviços de informações foram criados em 85, começaram a sua atividade em 86, só pelo Serviço de Informações de Segurança. Porque eles, um bocadinho de história, eles foram criados 3 serviços, o SIS, o CIED, como está agora o nome, e o SIM, o Serviço de Informações Militares. Em 86 iniciou o SIS, único que iniciou. Em 95 deixa de haver o CIED e o SIM e passa a haver o CIEDME, que é criado, que só inicia funções em 97, em 97, pronto. E a partir daí, em 2004, não tenho já a certeza, cai o M do CIEDME e passa a CIED outra vez. Em 2004 é quando é criado o CIRP, que é quando é criado o Secretário-Geral e os serviços passam a depender do Primeiro-Ministro, porque antes um era do Ministério da Administração Interna e o outro era do Ministério da Defesa. Sim, senhora. Vamos para a última pergunta para todos e a minha questão que eu te coloco, João, é o seguinte. Tu sentes que os jovens hoje continuam-se a interessar por estas questões da política internacional ou aquilo que nós, por vezes, aquela percepção que dizem os jovens estão afastados da política. Tu sentes que os jovens estão afastados também ou não da política internacional? Sinto que sim, que estão afastados. Sinto que sim, que estão afastados e isto começa bem lá atrás. Se calhar nos bancos da escola e por aí afora, até atingirem níveis de escolaridade mais elevados. Mas a comunicação social, em geral, tem que contribuir para essa atratividade, no sentido de
de serem mais objetivos, não funcionarem na base do sensacionalismo. E nós, em Portugal, os exemplos parece que começaram a espalhar-se por todos os, por exemplo, todos os meios, incluindo os televisivos, até mesmo os públicos, porque a reboque do share, a reboque do envolvimento da população, da puxada do espectador em geral para esta estação, significa dinheiro para a estação, é um negócio. A televisão passou a ser um negócio, a comunicação social passou a ser um negócio, estamos a ser intoxicados, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, portanto não há equilíbrio, o tal equilíbrio que falava há pouco, a seriedade naquilo que deve ser a transmissão de informação. Portanto, a atual geração e a anterior não são cativadas para a comunicação social e, nesse sentido, alheiam-se não só das questões nacionais, mas sobretudo das internacionais. E nós dependemos sempre do global. Não é porque Portugal faz parte da União Europeia, Portugal faz parte da comunidade de 200 de Estados. Portanto, deveríamos estar mais bem preparados e a maneira de o conseguirmos ou é através dos programas escolares, não é só através dos programas escolares, mas é também de uma comunicação social séria, porque se calhar o jornal não, ou os programas que têm mais adesão são aqueles que falam sobre o desporto, sobre o futebol em particular. Portanto, agora volto a ser, como comecei, volto a ser pessimista e não vejo que, isto pode ser conversa de velho, dizer a juventude agora está estragada, etc. Mas as perspectivas, lá estamos numa análise mais prospectiva, as perspectivas são francamente negativas e eu não vejo com grande otimismo, aliás, vejo com pessimismo qual será o futuro. Não sei, mesmo até os políticos, e esse problema não é só aqui em Portugal, é um problema global. Há cada vez menor preparação política do cidadão. E de alguém essa responsabilidade tem que ser imputada. Atenção, esta pergunta é difícil. É de todas a mais difícil. Mas aparece no filme. E eu vou começar ali pelo Nuno. Nuno, neste filme e num outro filme de espionagem, o amor é um perigo. Portanto, neste filme o Robert Redford fica chateado com o Brad Pitt porque ele apaixonou-se. Um outro filme, também de espionagem, que eu nunca mais hei de me esquecer, que o Pierce Brosnan diz também a um rapaz que ele está a treinar: se queres te apaixonar, apaixona-te por um cão. O amor é um perigo para os serviços de informação. O amor é um perigo se for mal utilizado. Podemos voltar aqui a uns anos, muitos anos atrás, no tempo ainda da União Soviética, e podemos, era conversa aberta, que os serviços de informações russos utilizavam senhoras para atingir, para recrutamento de pessoas. Utilizavam, e eu acho que ainda se podem utilizar. Não estou a falar já só dos serviços da União Soviética. Estou a falar, é lógico que se podem utilizar. Lá está, quando se vai fazer se quer chegar a uma pessoa que tem interesse para os serviços, nós temos que analisar e
fazer o talent spotting e analisar a pessoa. Quais é que são as fraquezas? O que é que ela me pode dar? E se calhar uma das fraquezas da pessoa pode ser muito dada à parte sexual. Da paixão. Sim. Paixão, amor sexual, Sim. o que tu quiseres. E, portanto, aí, essa parte, tu estás-me a falar de amor, eu não estou a ir Tá bem. ao amor, estou a ir para esta parte. Agora, se tu entras por aí, se tens que fazer esse tipo de trabalho, tens que saber a fronteira. Ou seja, não podes, nesse tipo de trabalho, não podes cair no amor. Estás a ser profissional e não podes cair no amor, porque senão acontece o mesmo com o outro do filme. Portanto, a questão, o amor metido nisto em termos profissionais, por favor, não. Acho que é um perigo. Agora, o resto faz parte da vida. Mas agora diz-me uma coisa, quando dá esse recrutamento, uma aquelas questões era aquilo que acontecia antes às enfermeiras que tinham que ser sempre solteiras? Não. E os professores? E as hospedeiras. E as hospedeiras, exatamente. Que havia essa questão que tinha que ser, tem que ser sempre solteiro. Não. Já tudo é permitido. Já tudo é permitido. Não. Os funcionários dos serviços são homens, são mulheres, são casados, são solteiros, são divorciados, são o que tu queiras. Portanto, não é um limite e já não é um handicap, porque há uns anos atrás, quando eu digo há uns anos, estou a falar, no início agora destes nossos serviços civis, porque convém, ainda há muita gente que confunde os serviços com a PIDE e convém separar isso tudo. Porque a PIDE era uma polícia, isto, como eu disse antes, os serviços não são uma polícia, e, portanto, nós, na altura, havia muito a questão, por exemplo, a homossexualidade era mal vista. E era um handicap, era um ponto, era uma fraqueza que podia ser utilizada por outros serviços. Atualmente já nada disso acontece, portanto, é o que eu digo, tudo é permitido, os serviços são completamente abertos a tudo. As pessoas têm que ter as capacidades que os serviços requerem. Cada vez se exige mais aos novos funcionários dos serviços. Filipa, para terminar com um sorriso, qual foi ou quais foram as tuas missões em que tu saíste lá com um sorriso, dizer isto vai mesmo correr bem? Difícil, mas eu sei que isto sai muito do coração e da entrega que tu dás. Mas houve assim alguma que tu disseste assim, epá, isto agora vai mesmo correr bem. Passei por aqui, estão cá e isto agora vai mesmo correr bem. Estou a ter alguma dificuldade, confesso. Eu acho que pela conversa que todos tivemos hoje, de facto, o panorama não melhora, não tem tendência a melhorar. Eu acho que tenho histórias pontuais em cada um dos sítios por onde passei e se calhar agora no último ano, apesar de não estar tanto em terreno, porque hoje em dia já estou em sede, mas eu ano passado estava a fazer o seguimento ao mesmo tempo do Chad e do Sudão. E eu desde que estive no Sudão e no Darfur em 2021, eu acho que foi para mim dos países mais inóspitos onde eu já estive, onde de facto guerra civil atrás de guerra civil. Eu gostei muito de lá estar em 2021 porque tinham, em 2019 cai o regime de Omar al-Bashir e eu pude vivenciar uma capital, Khartoum,
com alguma emancipação da geração mais jovem muçulmana, começaram a abrir galerias de arte, começaram a haver DJs, havia festas e, portanto, todo o país queria, de facto, e a população mais jovem era a que estava, de facto, mais empenhada e emancipada. E hoje em dia o Sudão volta a cair numa guerra civil nos últimos 2 anos, absolutamente bárbara, e nós, tanto nós como as Nações Unidas, como a Cruz Vermelha Internacional, desde 2023, setembro de 2023, que temos continuamente estado a tentar salvaguardar o mínimo de dignidade e de tratamento daquelas populações civis. E é curioso que em países como estes, que nada corre bem durante tanto tempo, eu acho que são depois estas histórias pontuais. Eu lembro-me, ano passado, em julho do ano passado, precisamente, nós, a certa altura, e isto depois tem a ver com as próprias linhas da frente entre os dois exércitos, o paramilitar e o exército sudanês, nós deixámos de conseguir trazer medicamentos, portanto, pelo canal do Suez e entrar em Porto Sudano, deixámos de conseguir chegar à região de Darfur. Mudámos a estratégia e começámos a entrar pelo Chad. Negociámos, entramos e começámos a atravessar medicamentos numa cidadezinha chamada Adre, onde está de todo também a maior concentração de refugiados hoje em dia no mundo. Acho que já deixou de ser o maior campo de refugiados do mundo no Bangladesh, passa a ser agora o Chad e os vários campos todos reunidos. E então houve umas cheias muito grandes e a ponte colapsou. E, portanto, nós deixámos de ter acesso ao Darfur durante 3 ou 4 dias. Mas foi impressionante, nós juntámos-nos todos, portanto, estou a falar da OMS, Programa Mundial da Fome, nós, Cruz Vermelha, e conseguimos criar uma espécie de zipline entre o rio, portanto, com barcos com ziplines, e de facto conseguimos em 4 dias restabelecer o circuito de supply, de distribuição, seja de medicamentos, de logística. E eu acho que nós vivemos 4 dias tão preocupados. Eu lembro-me, eu estava em reuniões de manhã à noite para tentar perceber como é que íamos resolver isto, que de facto a certa altura foi quando finalmente conseguimos, malgrado depois o farmacêutico do lado de Darfur só me dizia: houve algumas caixas que chegaram molhadas. Mas chegaram. Mas chegaram. E, portanto, há de facto assim, estas pequenas histórias que eu acho que fazem depois a minha profissão, ou seja, permitem-me ser resiliente face à frustração. Eu acho que é mais isso. Porque, de facto, infelizmente, eu não acho que o panorama seja muito de sorrir nos próximos anos. Vamos tentar. Vamos. E eu quero agradecer a estes meus amigos por terem estado nesta tertúlia farmacêutica da nossa tradição, e quero agradecer a todos vós por estarem aí. E no próximo mês vamos ter um novo filme, um novo tema. O filme é o Last Medicine Man, onde Sean Connery, na Amazónia, descobre a vacina contra o cancro. E vocês aqui no Museu da Farmácia vão ver exatamente a ampola com a vacina que Sean Connery descobriu e fez para salvar o mundo do cancro. A todos, muito obrigado e até para o próximo mês.